Quando que a gente deve adubar com zinco, um dos micronutrientes mais importantes para uma série de culturas? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Não se esqueçam de deixar o seu like, também se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre que sair um vídeo novo você ser lembrado. E hoje a gente vai falar sobre o zinco, a gente já falou sobre o boro, né? Então vamos falar sobre diversos aspectos aqui, inclusive as culturas que você deve se atentar mais, os tipos de solo que você deve se atentar mais também. E aí vamos dar algumas dicas se você deve ou não adubar com zinco, quais adubos que você pode utilizar para ter também o melhor resultado. Então vamos falar rapidamente sobre o zinco, lembrando sempre, né pessoal, se você quer receber esse e outros materiais que a gente produz aqui no canal AgroBrasil, totalmente de graça, tem um link aqui na descrição, você clica e vai até o nosso grupo de conteúdos e a gente semanalmente está mandando para quem está lá no grupo. Então clica aí e entra, tá ok? Então o zinco ele é junto com o boro. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre quando você deve adubar com o boro. Então esses dois micronutrientes, nós temos os macronutrientes secundários, né? Os macros, só lembrando, nitrogênio, fósforo, potássio, os macros secundários, o cálcio, o enxofre e o magnésio, e aí todos os micronutrientes. O zinco e o boro se destacam entre todos os micronutrientes, tá? E ele é muito importante também. Então nós temos um problema aqui também, que em solos alcalinos, ou seja, aqueles que têm um pH muito alto, muito básico, quem fez uma supercalagem, o zinco ele praticamente desaparece no solo. A gente já vai ver mais para frente também, em outros casos, que o zinco fica indisponível para as plantas, né? Tem uma série de fatores aí que você pode aí escolher adubar, tomar uma estratégia de adubação ou não, tá ok? Então, a diminuição da matéria orgânica no solo também pode ocasionar deficiência de zinco. Como o boro, a gente já falou, o zinco também é bastante dependente da matéria orgânica, então aí o plantio direto é muito bom para você ter zinco no teu solo. Então, é muito importante que você mantenha os níveis adequados de matéria orgânica no teu solo. Então, pegar a tua análise de solo lá e verificar lá os níveis de matéria orgânica para dizer se você vai ter que utilizar uma técnica aí para aumentar a matéria orgânica, porque a diminuição de matéria orgânica também ocasiona a redução dos níveis de uma série de micronutrientes, não só do zinco e de boro, e dependendo do tipo de solo que você estiver, né? E também dependendo da cultura que você pode estar trabalhando naquele momento, pode ocasionar um sintoma de deficiência sim, tá? Aqui pra gente da região sul, onde a gente tem um solo um pouco mais argiloso, um solo com um pouco mais de matéria orgânica também, não é tão comum o aparecimento de sintomas desses micronutrientes. Mas com certeza, para quem trabalha no Cerrado do Brasil, para quem trabalha com algumas culturas sensíveis, né, isso pode ser um problema grave. Para quem acompanha aqui o canal, já está cansado de ver esse gráfico aqui de disponibilidade de nutrientes segundo o pH do nosso solo, tá? Mas eu vou falar mais uma vez porque é importantíssimo. Nós temos a curva aqui de disponibilidade dos micronutrientes: ferro, cobre, manganês, zinco, cobalto e níquel. E nós vemos que um pH alcalino, um pH básico, faz com que esses nutrientes, né, esses micronutrientes, e no caso nosso aqui o zinco, eles praticamente desapareçam, a disponibilidade deles fica muito reduzida. Em solos um pouco mais ácidos, eles têm uma disponibilidade um pouco mais alta, tá? Esses micronutrientes, geralmente, eles estão numa classe de disponibilidade mais alta com os solos mais ácidos, mas a gente não pode levar de parâmetro isso aqui, né? Nós temos que sempre adequar os níveis de pH do nosso solo segundo, né, a necessidade da cultura e segundo a saturação por bases e também o pH. Então, pH muito alto indisponibiliza zinco, pouca matéria orgânica, então solos arenosos, solos onde tem muito preparo de solo também, se passa muita grade, se passa muito arado, vai diminuir a matéria orgânica, vai ocasionar problemas com disponibilidade de nutrientes de maneira geral, né? Não só o zinco, o boro e outros nutrientes também que estão presentes ali na matéria orgânica. Solos arenosos, aquilo que eu sempre falei, se você está numa região onde o teu solo é muito arenoso, aí você tem que se atentar a uma série de outros nutrientes, né, micronutrientes principalmente, que nós aqui da região sul não se atentamos tanto. Então,
aí pode ser um problema, principalmente se tu está trabalhando com solos arenosos, mas a gente já vai falar de algumas formas que você pode suprir esse teu solo também com zinco. E culturas sensíveis, a gente já vai dar uma lista também de culturas sensíveis aí, que tem uma necessidade maior de zinco, que respondem mais também à adubação com zinco, então as culturas sensíveis também é importante você dar uma olhada. Então aí nós temos uma tabelinha, e essa tabelinha você pode tirar print, você pode baixar o material lá que a gente vai mandar no grupo, tá? Que são as culturas muito responsivas à aplicação de zinco, as medianamente responsivas e as pouco responsivas. E aí nós temos nas muito responsivas o arroz, o café, a cebola, o milho e o pêssego. Aqui as medianamente responsivas, o algodão, a beterraba, a soja, o tomate e as forrageiras. Tá ok, pessoal? Então, geralmente, se você tem um manual de adubação local, o boletim técnico, em algumas regiões também é chamado, já vem lá com uma indicação para adubação com zinco, ou seja, no solo, ou seja, adubação foliar também, para determinadas culturas, dependendo do nível que você tiver aí de zinco, ou por análise foliar, ou por análise de solo. Então, eu sei que para tomateiro tem, para milho, para nós aqui na região sul, tem também uma indicação para se atentar aos níveis de zinco. Então aí, dependendo do que você está trabalhando, você tem que cuidar um pouco mais também. Então, algumas funções e sintomas, a gente já falou sobre funções e sintomas do zinco aqui no canal. Eu vou deixar um link aqui na descrição para que vocês vejam esse vídeo também, tá um vídeo bastante interessante. E a gente fala detalhadamente então sobre sintomas e funções. Mas só passando para vocês aqui rapidamente, né, fazendo um resumo, o zinco tem função na planta como um importante ativador enzimático. Então ele trabalha ali numa série de atividades fisiológicas da planta que são extremamente importantes para a produtividade, para o desenvolvimento ideal da planta. E uma planta que tem deficiência de zinco, então vai apresentar uma série de sintomas, um desenvolvimento retardado da planta, ela vai crescer menos, né? Nós vamos ter ainda, lembrando sempre que varia um pouco os sintomas de deficiência entre as plantas, entre as diferentes plantas, né? Mas nós podemos classificar aqui de maneira mais geral que o zinco apresenta, então, uma clorose internerval nas folhas mais jovens, tá? Isso aqui, folhas mais jovens, clorose internerval, é um sintoma bastante característico daqueles micronutrientes, né, que tem aí uma baixa mobilidade dentro da planta. Então, as folhas, elas também ficam menores, os internódios, né, os internódios, principalmente aqui falando do milho, ficam mais curtos. Vocês estão vendo aqui uma planta de milho com desenvolvimento mais raquítico, ela fica menor, né? Tem uma clorose internerval nessas folhas mais jovens. Nós temos aqui um sintoma de deficiência de zinco no tomateiro, então também tem uma clorose internerval nas folhas mais jovens. Então vocês já notam aí que podem ser problemas de determinados nutrientes de acordo com os sintomas que aparecem lá na planta, tá? E agora falando um pouco sobre extração e exportação. Tem muita gente que me pergunta sobre isso, sobre extração e exportação, né? Eu acho que a gente pode gravar um vídeo só sobre isso aqui no canal, mas é bastante interessante. Eu coloquei 3 culturas aqui importantes pra gente, que é o milho, a soja e o feijão. O que uma tonelada produzida de milho, de soja e de feijão faz extração de zinco do nosso solo, tá? Extração é diferente de exportação. Extração é tudo o que a planta absorve ali na sua parte aérea. E exportação geralmente é o que sai da tua área, do teu sistema. Isso aqui geralmente são os grãos, certo? Mas podem ser também a parte aérea, né? Ou do caso de uma pastagem, certo? Mas aqui vamos pensar que a exportação então é só o que tem de zinco no nosso grão. Então vocês veem aí que, por exemplo, a cada 1 tonelada de milho se exporta do sistema 24,8 gramas de zinco. De soja é 29,6 e de feijão é 28. Então aí é bastante interessante que também dá para fazer um planejamento de adubação, né, de reposição desses nutrientes, ou macro ou micronutrientes, em cima da exportação que você tem. É bastante interessante isso daí também, tá? Então, como que você pode suprir zinco na tua área? Ah, Jonathan, eu vi lá que provavelmente o que eu tenho aqui é deficiência de zinco. A gente vai falar um pouquinho também. Mas como que a gente pode suprir, então, o zinco na nossa área? Nós temos o sulfato de zinco, nós temos o óxido de zinco, tá? Não são opções muito interessantes, principalmente
porque você precisa de pouco zinco na tua área, né? A menos aí que você esteja falando de um adubo foliar. Nós temos as fritas, que é chamado FTE, né? O FTE é chamado um coquetel de micronutrientes, é muito interessante para a implantação de algumas culturas perenes, né? Se você tiver algum problema aí, o FTE eu indico aí principalmente para culturas perenes. Só essas fritas, né? Esse coquetel de micronutrientes. Mas o principal aqui seja que, se você estiver trabalhando com grãos, é claro, utilizar aí um NPK enriquecido com micronutrientes. Então você tem a fórmula normal de NPK, e aí a tua cooperativa ou tua casa agropecuária diz o seguinte, ó, esse NPK aqui está enriquecido com micronutrientes. Geralmente eles utilizam as fritas aqui, o FTE, para dar um enchimento nesse NPK. Não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso daqui, tá? Porque isso aqui é um assunto um pouco mais complexo. Mas, então eles utilizam esse NPK mais micro com adição do FTE. E aí também você já supre teu solo com zinco, tá? Muito interessante isso aí também, essa opção. Nós temos ainda a adubação foliar, né? Algumas culturas aí têm indicação de adubação foliar com zinco, e aí você pode estar utilizando na época onde a cultura está precisando mais de zinco, geralmente próximo do período reprodutivo dela. Sempre a gente faz considerações aqui no canal, né? Considerações sobre o vídeo, importantes aí, né? Se atentar às combinações de fatores. Então, se você tem sintomas na tua área que podem ser de deficiência de zinco, clorose internerval nas folhas mais jovens, né? Se você tem um solo que é arenoso ou um solo que você fez uma calagem que pode ter sido excessiva, aí você pode ter problemas com deficiência de zinco. Se a tua cultura é sensível ou não, se você tem uma soja, tem um tomate, né? Se você tem algodão, se você tem culturas ali, arroz também é uma cultura sensível aí, pode ser um indicativo que você tenha que fazer na tua área uma correção com zinco, né? E aí a estratégia que você vai adotar ou não depende muito da sua realidade também. Eu te apresentei aqui algumas soluções que você pode tomar. Ao verificar os sintomas, então, dar preferência para análise foliar. Ah, Jonathan, eu quero fazer uma análise de solo para ver se eu tenho deficiência de zinco. Pode, meu amigo, pode, é claro que pode. Só que o problema é o seguinte, a análise de solo, se você não fizer uma análise de solo muito bem feita, muito bem estruturada, ela pode dar erro, inclusive nos macronutrientes, no fósforo, no potássio, ela é muito sensível a erros. A de micronutrientes, né, a análise foliar, aliás, para determinação de micronutrientes é muito mais precisa. Lembrando sempre que você deve tomar alguns cuidados, né? A época de você fazer a análise foliar tem que ser específica, você tem que também tirar uma quantidade necessária de folhas do teu talhão, então tem alguns cuidados aí. Mas, de maneira geral, a análise foliar ela costuma ser mais precisa para determinação de micronutrientes se está faltando ou não, tá? E também, então, montar um plano para correção se você tiver realmente com problema de deficiência de zinco na tua área, com aqueles adubos que eu já te falei. Óxido de zinco, sulfato de zinco, o FTE, que são as fritas, ou NPK enriquecido com micronutrientes com zinco, tá? Então aí, pessoal, muito obrigado por assistir. Conheça o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação. Vão entrar novas aulas lá. Já tem uma série de aulas também, onde a gente, inclusive, fala que tem um módulo específico sobre a amostragem foliar, como que você faz essa amostragem, né? Depois aí a gente vai detalhando uma série de outras características para você montar a sua estratégia de adubação também, tá? É um curso que não é um curso fechado, né? É um curso que tem as aulas lá e não vão entrar. As aulas vão entrar ao longo do tempo, elas estão entrando, nós já temos várias aulas lá dentro e ao longo do tempo a gente vai, pelo menos uma vez por mês, a gente vai adicionando aulas novas lá, tá? E além do suporte que a gente dá total para esclarecer todas as dúvidas para que você consiga aproveitar melhor o material. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!